Olá pessoal, hoje nós estamos na nossa 10ª aula, né? Nessa novidade, nesse momento de pandemia, precisamos nos recriar, né? É lógico que o tema da nossa disciplina, Introdução à Teologia, ela é bastante interessante porque é uma disciplina que te coloca em situações durante todo o curso da graduação, né? Nós falamos na aula passada sobre a estrutura da teologia, a sistemática, a pastoral, a bíblica. Então, dentro dessa estrutura, você tem as disciplinas que vão encaixar nelas, né? Na teologia bíblica é a questão da teologia do Novo, do Antigo Testamento e principalmente a disciplina pré-teológica, que é a exegese. Muito interessante. Também temos a hermenêutica. Então, seja a introdução à teologia, ela dá como se fosse um mapa onde você enxerga toda a estrutura do curso, né? Da graduação que você está fazendo. É lógico que a teologia é uma ciência que nós chamamos de mãe de toda a ciência, a rainha da ciência. Então não dá para você esgotar ela em 4 anos. Nós vimos na aula passada que os estudantes da tradição católica, eles têm uma formação de duração de 6 anos, 4 anos de teologia e 2 anos de filosofia. Já disse para vocês em outro vídeo que eu sempre considero a filosofia como o detergente que dissolve o óleo, a gordura, né? Você não consegue dissolver a gordura com água. Então você aplica o detergente, ele quebra as moléculas e aí ela é possível então lavar a gordura, o óleo do objeto, né? Hoje nós entramos no 6º capítulo e esse capítulo é muito interessante. Por que é muito interessante? Porque ele vai, depois do Vaticano II, nós temos uma igreja católica mudada, alterada, né? Eles falam que abriu as janelas da igreja, o ajonamento da igreja. Então, quer dizer, uma mudança, não mudança de fundamentos, não mudança de raízes, né? Mas mudança na aplicação, na forma de pensar. Eu sempre digo para vocês que o livro não tem só 2 lados, ele tem 6 lados. E quando isso olhando de fora, mas quando você abre o livro, então ele passa a ter 12 lados. E isso é muito importante na teologia, você avaliar a teologia de vários ângulos, de várias formas, de várias facetas. O nosso Deus, ele não trabalha com uma receita de bolo, ele trabalha na necessidade. O nosso Deus não é o designer inteligente, onde coloca o relógio para funcionar e deixa abandono. Não, de maneira alguma. O nosso Deus, ele intervém na história. Então, nesse capítulo 6, nós vamos estudar um assunto bastante interessante, que é as facetas, ou as várias facetas da teologia. E eu quero ler aqui no livro, que fica na página número 236, 236, do nosso texto, um livro de introdução à teologia, do Murat, escrita em 2 mãos, né? Murat e também a Libânio, né? Nesse capítulo 6, eles vão pegar um pensamento de Claude Jeffrey, um teólogo francês, e do Gutierrez, né, o teólogo latino-americano, autor do livro Teologia da Libertação, que nós estudamos também acho que na 7ª, na 8ª aula. E eles vão então falar justamente, para poder iniciar o capítulo 6, vão falar essa questão, a maneira pela qual a teologia particular procura encarnar a linguagem da fé no Cristo, possui um alcance profético para toda a igreja. Somente na escuta recíproca dessas vozes múltiplas suscitadas pelo Espírito do Senhor, a igreja realiza a sua vocação. Então, o que o Jeffrey e o Gutierrez querem transmitir através desse parágrafo, desse pensamento? Primeiro que vão dizer que nós vimos também na aula passada sobre a figura da árvore, né? A árvore tem a sua copa, tem o seu caule, tem as suas raízes, né? A mesma seiva que é colhida pela raiz chega até a sua copa. E a pessoa que conhece o
os grandes teólogos só conhecem a copa da árvore, não conhecem uma teologia num todo. Então nós temos a copa da árvore, os teólogos, nós temos aqueles que são uma linguagem, na nossa linguagem assembleiana, aqueles curiosos da teologia, né? Alguns se titulam autodidata e na realidade temos dificuldade de compreender essa questão, porque ninguém tem espírito divino. Então você precisa ter alguém para ensinar. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, o próprio tesoureiro de Candace, lendo o texto. O livro daquele tempo era algo muito caro, né? E ele tinha um livro do profeta Isaías, tinha um pergaminho, ou um papiro, né? Como queira. E ele não entendia o que estava lendo. Ele fala assim, falando de quem? Dele, de outro. E é onde Filipe vai e expõe a mensagem do Evangelho para o tesoureiro, o eunuco, o tesoureiro de Candace. E aí, então, o que depois do Vaticano II, então nós vamos ter uma liberdade, dentro da família católica, uma liberdade de pensar a teologia. Né? A tradição católica vai ter uma liberdade de pensar a teologia. Vai dar espaço até o Vaticano II, as pessoas que não faziam parte do clero não tinham uma voz ativa, né? Não tinha uma participação, melhor dizendo, não tinha participação nas reuniões. Né? As próprias teólogas do Vaticano II, o Papa João XXIII vai deixar as teólogas participarem do concílio. Né? Então, mas a partir do Vaticano II, nós vamos ter um ajonamento da igreja. E aí abre espaço para um pensamento, não mudança de fundamento, mas de pensamento, ou analisando de outra forma. Então, o Murray Libani vai dizer que toda boa reflexão teológica apresenta simultaneamente traços de universalidade. Então, quando o aluno, quando o teólogo, ele vai refletir a teologia, ele vai, nessa reflexão, trazer ideias, trazer algumas questões que é universal, todo mundo pensa assim também. E, ao mesmo tempo, ele vai trazer questões particulares, ou seja, são interpretações dele. Ele vai trazer traços que todo mundo tem a mesma concepção daquele tema, como também ele vai trazer traços particulares, pessoais dele, compreensão dele. Né? Ele vai dizer que a universalidade, essa universalidade, esse conhecimento universal, vai residir no fato de fundar-se na única revelação divina. Então, nós não temos duas revelações, nós temos uma. Né? Qual é a revelação? É Cristo. É o Cristo de Deus. Essa é a única revelação, não temos outras. Paulo vai dizer assim, que se houver um outro evangelho, seja considerado anátema. Porque só tem uma revelação. E essa revelação divina, ela foi destinada à humanidade. E esse alvo, esse objetivo, ele já foi pré-programado em Gênesis capítulo 3,15. Fruto da mulher, uma graça cabeça de serpente e a esfera ao calcanhar. Ali em Gênesis 3,15, o Senhor Deus já tinha programado a sua revelação através do Cristo de Deus. E essa revelação é por causa da humanidade. Né? E essa revelação, ela é construída na memória da comunidade, né? De uma comunidade. E, lógico, a comunidade cristã. Né? Não é todo mundo, nós temos o privilégio de ter um país cristão. 90% do brasileiro, 95% do brasileiro professam a sua fé no Senhor Jesus, independente da sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Independente da sua tradição, ele é um cristão. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe o que é Bíblia, ele sabe o que é Deus, sabe o que é o Espírito Santo, ele sabe o que é pecado. Né? Quando você conhece uma pessoa que não é religiosa, e quando ele passa alguma dificuldade, ele procura um padre, ele procura um pastor, ele procura uma pessoa que tenha mais uma prática de fé mais do que ele. Procura pedir ajuda, pedir oração, pedir uma reza, ele vai pedir. Por que isso? Porque nós temos esse privilégio, o privilégio de termos uma comunidade que pensa, né, no Cristo. E essa teologia ela vai construindo essa revelação do Senhor Jesus na vida das pessoas. É lógico que nós não podemos descartar que existe a ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo só vai ser movida
a partir da pregação da palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, a munição para a construção dessa revelação universal, ou da universalidade, é feita pelo Espírito Santo de Deus, o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos até o próximo vídeo.